Fala pessoal, tudo bem com vocês? Semana começando, semana de Sul-Americana, jogo decisivo, mas ainda repercute a derrota para o Mirassol. A declaração do Hugo Souza na saída de campo, afinal de contas, foi para o Memphis Depay e para sua cavadinha? A situação do Ranieri, hein? A coisa foi feia. E os próximos jogos? Pois nesse jogo aí entre Corinthians e Mirassol, a derrota, a gente não falou aqui da entrevista de Hugo Souza na saída de campo. Porque ela foi muito direta. Não foi nenhuma indireta, foi uma direta. Mas ela não foi só pro Memphis, tá? Eu vou reproduzir até aqui o que o Hugo Souza disse. Acho que precisamos repensar algumas coisas, algumas atitudes dentro de campo. O que a gente tem que fazer de melhor. Temos que repensar como atletas o respeito ao clube que a gente defende. Precisamos mudar o chip muito rápido, porque temos um elenco que não precisa sofrer, não precisa passar por situações difíceis. Temos que mudar o chip para desenvolver o melhor do nosso futebol, porque podemos fazer muito mais, mas muito mais mesmo. Isso foi um dos trechos só dessa entrevista que o goleiro deu. O que a gente apresentou nesse jogo e o que apresentamos no jogo passado está muito abaixo daquilo que podemos fazer. Temos que nos cobrar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar no que pode fazer de melhor, pensar na parte individual para ajudar o grupo a sair disso. Não podemos fazer o primeiro tempo da forma que foi. E depois de ter um segundo tempo dessa forma, no último jogo foi assim. Sofremos o empate no segundo tempo, isso não pode acontecer mais. O Hugo, numa voz de capitão, de líder, entendendo que, cara, muito abaixo, né? O jogo da Sul-Americana contra o América de Cali, esse jogo contra o Mirassol. Que é isso? Que é isso? Então, assim, muda o comando técnico, né? E você, pelo menos, não corre, não compete, não se esforça, não... Pô, pelo amor de Deus. É claro que a cavadinha do Memphis vai chamar a atenção, mas eu já me manifestei aqui achando que... Tudo bem, ele pode ser cobrado pelos companheiros dele, do tipo assim, cara, tava 0-0, joga sério, né? Você tem um risco quando você faz isso. Beleza, e o Memphis é esse cara que vai arriscar, vai ousar, vai tentar algo diferente. Tá tudo certo, tá dentro do pacote Memphis. Agora, pode ter sido pro Memphis, mas é muito mais, na minha opinião, é muito mais generalizado. Em termos de postura mesmo. Talvez o que o Memphis fez na cavadinha simbolize, né, um desdém que o time teve em campo contra o Mirassol. Mas isso envolve os outros jogadores. E o Hugo é um cara completamente... Não que ele não esteja falhando também, tá? Ele falhou em alguns lances aí e tal. Não sei se o gol do Mirassol, né? Porque a bola desvia, encobre ele e tal, mas ele tem algumas saídas erradas recentemente, porque também a defesa não tá passando tanta confiança. E aí quando você tem uma instabilidade ali no setor, atrapalha todo mundo, inclusive o goleiro. Então eu acho que ele tá sofrendo muito com o Félix Torres, com algumas pichotadas, com o Kaká, com o André Ramalho. Qualquer jogador que entra ali tá vazando, né? E isso acaba estourando no goleiro. Então, e não é só isso, tem laterais, a proteção à frente da defesa, o time como um todo, né? E a postura, sabe? Aquela malemolência, assim, pelo amor de Deus, gente. Malemolência no sentido de moleza mesmo, né? Malemolência pressupõe outra coisa, né? De malandragem e tal. Mas faltou, cara, faltou ímpeto, faltou sangue, faltou, sabe, energia. Tá louco, tá louco. O Corinthians foi muito mal nesses dois jogos, o Hugo tá cobertíssimo de razão. Vamos ver a reação na próxima partida. Ou se tá dentro daquilo que a gente já conversou, né, de que o Corinthians tá nem aí pra Sul-Americana e aí pode focar no brasileiro. E aí é sobre isso que eu queria falar, porque, amigos, a vitória do Huracan na rodada passada, ela praticamente classificou o Huracan, né, que tem 10 pontos, o América de Cali tem 6 e o Corinthians tem 5. É que o Corinthians pega o Huracan, fora de casa, é verdade, na última rodada. Mas se ele ganhar do Huracan, então, vai depender do jogo contra o Racing do Uruguai na quinta-feira. Porque assim, o Corinthians pode fazer 11 pontos, né? Pode chegar a 11 pontos. O Huracan hoje tem 10. O Corinthians em 2 jogos pode fazer 11, é o máximo, porque hoje ele tem 5 mais 6, 11 pontos, beleza? Isso significa que o Huracan, que nesse cenário perderia para o Corinthians na última rodada, e aí o Corinthians chegaria aos 11 pontos, mas é sinal que o Huracan ele precisa perder para o América de Cali também, nessa rodada. Joga na quarta, inclusive. O Corinthians joga na quinta com o Racing. Por quê? Porque se ele empatar, esse detalhe é importante. O primeiro critério de desempate é
é saldo de gols, não é número de vitórias. Então, hoje, o Huracan tem 10. Se ele empatar com o América de Cali, ele vai a 11, que é o máximo que o Corinthians pode chegar. E o Huracan não vai pontuar mais, por quê? Porque os dois se enfrentam. Então, se o Corinthians chegar a 11 pontos, ele terá vencido o Huracan. Então, seria 11-11. O saldo de gols hoje do Huracan é de 8. Do Corinthians é 0. Então, obrigatoriamente, o Huracan precisa perder para o América de Cali. Perder. E o Corinthians venceu os seus 2 jogos. Um deles é contra o próprio Huracan, o outro, o Racing do Uruguai. Então, assim, se o Huracan perde para o América de Cali na quarta-feira, temos um jogo. Porque aí o Corinthians vencendo os seus 2 jogos finais, classifica em primeiro, que é o que pode, né? Claro que depende do América de Cali também, né? O Corinthians não pega mais o América de Cali, né? Só que o América de Cali, nesse cenário, ele terá vencido o Huracan. Então ele vai ter ido a 9. E aí na última rodada, o Corinthians ainda tem que secar o América de Cali, que recebe o Racing do Uruguai, que precisa fazer um empatezinho em casa. Então assim, gente, classificar em primeiro nesse grupo tá praticamente impossível. Para classificar em segundo, basta fazer mais pontos do que o América de Cali, né? Que tem 1 ponto a mais do que o Corinthians. Então, se o América de Cali fizer 4 pontos nesses 2 últimos jogos, o Corinthians tem que fazer 6 e assim por diante para vocês entenderem. Bom, voltando ainda em Corinthians e Mirassol, cara, eu realmente confesso que eu não percebi a entrada que o Ranieri tomou no momento, né, da partida em que o João Vitor Gobi, o árbitro do jogo, e o Márcio Henrique de Góes, também o VAR, eles nem chamaram para revisão. Mas foi uma pegada no tornozelo que rendeu uma sutura. Teve que costurar no intervalo. E ele volta alguns minutos para o segundo tempo. O Ranieri é um touro, né, realmente, né? Mas ele rompeu, ele começou a sangrar, encharcou a meia, jogou alguns minutos ainda, com um sangramento ali por conta da entrada que tomou. Mas é um trauma, né? Isso aí provavelmente foi corrigido agora, né, pelo departamento médico, e a tendência, né, é que ele esteja em campo. Não sei se contra o Racing, mas no final de semana também. E aí eu queria falar para vocês da sequência que o Corinthians vai ter no Campeonato Brasileiro, porque, vamos lá, né, Dorival? Tem uma pausa ali na frente pro Mundial. Então, se tem um momento para esticar a corda, é agora. Porque, assim, o Corinthians tem que parar no Mundial numa situação a máxima possível confortável na tabela. Sul-Americana eu não sei o que vai acontecer, mas no Brasileiro, se liga nesses 4 jogos aqui. Final de semana tem o Santos em casa, tá? O Santos também tá numa complicação aí, pega o Ceará agora nessa segunda-feira, ainda fechando a rodada, mas tá ruim, o Santos tá muito mal. O Galo fora, o Vitória em casa e o Grêmio fora. São os 4 jogos antes da pausa pro Mundial. O Santos em casa acho que é um jogo vencível pelo Corinthians, né? O Santos tá numa dificuldade tremenda. O Corinthians já venceu o Santos 2 vezes esse ano, né, pelo Campeonato Paulista. Uma na fase de grupos, outra na semifinal. E agora vai enfrentar de novo pelo Brasileiro. O Santos tá realmente numa situação mais complicada. O Galo fora complicou um pouquinho, porque é um time que se reagrupou aí. Parece que está ressurgindo aí, parece que está voltando a jogar bem. Então, esse jogo aqui é um pouquinho mais difícil. O Vitória em casa, mesmo que tenha vencido o Vasco no final de semana, também é um time que, ok, dá para ganhar. Não vai ser fácil, evidentemente, mas acho que dá para ganhar. E o Grêmio fora, cara, o Corinthians tem conseguido bons resultados em Porto Alegre, especialmente, né? Quando joga lá, nos últimos tempos aí tem conseguido vitórias. Então, assim, é um jogo que não sei até lá como é que o Grêmio vai estar, se o Grêmio melhorou um pouquinho, porque ainda tá duro, viu? E o Corinthians não pode entrar com essa tiriça que tá entrando. Então, assim, muito longe pra gente avaliar Grêmio e Corinthians. De novo Grêmio e Corinthians na minha vida, vamos lá. O Santos em casa dá pra ganhar, o Galo fora é mais difícil, o Vitória em casa dá pra ganhar e o Grêmio fora, vamos botar um empate nesse jogo aqui, eu fecharia por empate. Então dá pra, num cenário otimista, dizer que o Corinthians fecharia 7 pontos nesses próximos 4 jogos, de 12 disputados. Não sei se é o ideal, mas enfim. E aí por isso que eu digo, Dorival. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho da repercussão, da declaração
do goleiro Hugo Souza do Timão após a derrota contra o Mirassol no último sábado. Hugo Souza acabou aí dando declaração que muitas pessoas analisaram e disse que foi para o Memphis Depay. Tendo em vista que o Corinthians estava 0-0, saiu um pênalti, Memphis Depay foi bater com cavadinha e perdeu o pênalti. Muita gente analisou que foi uma displicência, outras pessoas analisaram e disseram que o Memphis Depay sempre bateu o pênalti dessa forma, mas o que pegou foi que o Corinthians estava 0-0, se faz 1-0, o jogo seria diferente. E o Hugo Souza disse que o time precisa de jogar mais com respeito, né? Não pode perder gols tão fácil, não pode perder um jogo desse, né? Sabendo que o Corinthians tem mais qualidade técnica para vencer o Mirassol. O Mirassol é a primeira vez que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians tem que tirar proveito disso, tirar proveito de jogadores caríssimos que têm grandes qualidades. Por exemplo, hoje o Corinthians tem uma folha salarial de 25 milhões mensais. Então, o Memphis Depay, existe um ditado bíblico, né, uma palavra bíblica muito correta. Quanto mais é dado, é cobrado. Então a gente tem o direito de cobrar o Memphis Depay. É um jogador que ganha quase 4 milhões por mês. É um jogador a cada 15 gols, a cada 15 participação por gol, sendo marcando o gol ou dando assistência, ele recebe mais 1,5 milhão e assim sucessivamente. Então é um cara que precisa ser cobrado e nos jogos difíceis mesmo não tem feito a diferença. Precisa de a gente estar sempre atento, né? Não pode passar a mão na cabeça de jogador. Jogador você tem que cobrar, porque os caras têm uma vida boa, salário milionário, astronômico, né? Então precisa entrar em campo e representar a Fiel. A diretoria do Corinthians, eu acho uma diretoria extremamente soberba, né? Fabinho Soldado acha que o Corinthians tem o melhor time do mundo e por isso não contratou na primeira janela, só contratou na última semana o lateral esquerdo Fabrício Angeleri. O Corinthians tem um time fraco, um time lento, um time que parece que joga cansado em todo jogo, né? E Augusto Melo eu nem acho que ele é um cara soberba, ele é um cara soberbo. Eu acho que ele é um cara amador, um cara inexperiente, né? Então a Gazeta, ela disse que Augusto Melo vai ser indiciado. A informação da Gazeta, então a gente tem que dar o crédito, né? E se for indiciado, não precisa nem do impeachment. Porque o indiciamento, para mim, na minha modesta opinião, já é suficiente para Augusto Melo pegar o seu boné e ir embora. Exemplo, gestão temerária. É um exemplo aí, né, pode ser do Augusto Melo para ir embora. Tem mais. Augusto Melo, em apenas 1 ano e 4 meses de sua gestão, elevou a dívida do Corinthians para quase 1 bilhão de reais, tá? 1 bilhão. Hoje o Corinthians é um dos clubes mais endividados do mundo. Deve 2,5 bilhões. E se Augusto Melo for indiciado, acho que ele não precisa nem de sofrer o impeachment. Ele já deveria sair, já deveria ir embora. E se for comprovado mesmo, que a Polícia Federal a Polícia Civil está investigando, se for comprovado quaisquer irregularidades, Augusto Melo tem que deixar o clube, porque o patrimônio do clube, né, é maior que todo mundo. Corinthians é maior que qualquer pessoa. Corinthians vai passar diretor, vai passar presidente, vai passar jogador e o Corinthians vai continuar, né? E Pedro Silveira acabou pedindo recentemente demissão, alegando problema de saúde, né? Pedro Silveira, ele é o diretor financeiro. O técnico Dorival Júnior pediu 5 a 100 reforços. E aí o Fabinho Soldado, na pessoa do diretor executivo, foi conversar com Pedro Silveira, que era o diretor financeiro. Ele prometeu dar esses 5 a 100 reforços. Só que o Pedro Silveira foi embora e Fabinho, como diz aquele velho ditado, Fabinho tá no mato sem cachorro. Porque como o Fabinho vai arrumar aí esse dinheiro de contratar 5 ou 6 reforços? O Corinthians precisa de reforços. O time do Corinthians é ruim. O time do Corinthians é fraco. Eu tô com dó do Dorival Júnior. Porque vai ter que fazer milagre. Porque esse time aí, tecnicamente, é muito fraco. É um time que
tem uma dupla de zaga ruim, tem um lateral direito péssimo, tem um bom goleiro, tem um meio de campo bom, não tem um ataque ruim, mas o Corinthians precisa contratar muito. Gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de Ranieri. Ranieri, no jogo contra o Mirassol no último sábado, ele acabou levando uma entrada muito forte, né? Rendeu uma sutura. E pode o Ranieri ficar fora do jogo na quinta-feira contra o Racing na Sul-Americana, às 19 horas, fora de casa, no estádio Centenário do Uruguai. Então, é dúvida pro jogo Ranieri. Ranieri hoje é considerado um pitbull no Corinthians. O cara joga muito, tem raça, marca muito bem. Um grande jogador que nos ajuda muito. E o Corinthians tem uma sequência muito difícil, uma sequência dificílima, uma sequência dura, uma sequência complicada. Que domingo o Corinthians enfrenta aí. O Corinthians enfrenta o Santos em casa, né? E depois vai jogar fora com o Galo. Tem o Vitória em casa. Depois tem o Grêmio fora, né? E aí, na sequência, vem a parada, né? Para o Mundial de Clube. Então o Corinthians é uma semana corrida, uma semana difícil. Essa sequência de jogos, Dorival precisa vencer. O Corinthians só tem 10 pontos no Brasileirão. É pouco, muito pouco. O Corinthians corre risco de cair esse ano? Corre sim, porque o time desse ano, pra mim, ele é um time mais ruim do que o do ano passado. Por quê? Porque os jogadores praticamente são os mesmos. Porém, tem vários jogadores que estão passando por uma fase muito ruim. André Ramalho. Me fala se André Ramalho conseguiu jogar em 2025. Nós já estamos, hoje já é 13, né? A André Ramalho não conseguiu performar esse ano ainda, né? E aí você vai à lateral direita, Mateuzinho, muito ruim. Aí você vai pra dupla de zaga, você vai pra Kaká, ruim. Félix Torres, ruim. Então o Corinthians tem um time limitado que se esse ano não reforçar a partir da próxima janela, o Corinthians não tem dinheiro, tá? Tem que lembrar disso, o Corinthians não tem dinheiro. E Fabinho Soldado tá tentando fazer contratações apenas por oportunismo. Apenas por jogador, por exemplo, está em final de contrato no seu clube. Fabinho Soldado chega lá e quer contratar só para pagar salário, né? Jogador está insatisfeito, Fabinho Soldado quer contratar. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque o Corinthians pode contratar jogadores, né, para dizer que contratou 5 ou 6 reforços, mas jogadores só para preencher elenco. E o Corinthians precisa de contratar de 3 a 4 jogadores medalhões, jogadores midiáticos, jogador para chegar e colocar caminho no aeroporto e ser titular absoluto. Assim como aconteceu com o Fabrício Angileri, que infelizmente está na fase ruim, assim como aconteceu com o Hugo Souza, que é um baita de um goleiro, mas está numa fase ruim. Então o Corinthians está numa decadência terrível, terrível. Dorival Júnior vai demorar e vai sofrer para dar um pouco de qualidade técnica nesse time. Porque é difícil você assistir o jogo do Corinthians. Se você tiver alguns problemas cardíacos, você infarta. Você infarta. Porque você passa nervoso do início ao fim, porque é um time cansado, é um time desanimado, é um time que joga somente espaçamente, é um time que não sabe jogar agrupado. Então, o time do Corinthians é um time difícil você assistir o jogo. Não sei o que o Dorival vai fazer. Vai ter que fazer milagre para ajeitar esse time do Corinthians. Gente, fiquem todos com Deus. Um abraço forte a todos. Peço a vocês que deixem o like no vídeo, deixem o comentário, deixem a inscrição para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.